dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador dos que choram, o Salvador dos que sofrem. O Cristo, o Salvador dos marginalizados, o Salvador dos fiéis cristãos, o Salvador daqueles que não retrocedem na batalha, não recuam, não desistem nunca. O Cristo, o Salvador daqueles que não temem o fogo, não temem as arenas, não temem as modernas inquisições. Sem dúvida, Cristo é o Salvador daqueles que o recebem, o aceitam, o respeitam. Você precisa, meu caro ouvinte, crer nesse Cristo. Você precisa aceitar esse Cristo. Muitos, diz a Bíblia no livro de São João, capítulo 4, verso 39 até o verso 42. A Bíblia diz que muitos creram em Cristo. Creram em Cristo por causa de sua palavra. E muitos creram nele por causa de sua palavra. Isso está no versículo 41 do capítulo 4 do livro de São João. Muitos creram no Salvador do mundo, tiveram a felicidade de crer, aceitar, respeitar, venerá-lo por causa de sua própria palavra. E eu perguntaria ao nosso precioso ouvinte: e você? Por que é que você crê em Jesus? Se você crer, o que te levou ou o que te leva a frequentar uma igreja e fazer profissão de fé e dizer: eu creio em Cristo, eu amo a Cristo, eu amo mais do que as abelhas amam a flor, eu amo mais do que, na verdade, o peixe ama a água. Muitos dizem isso em poesias, muitos dizem isso em canções, lindas canções. Eu creio em Cristo. Eu amo a Cristo mais do que a abelha, o mel, o beija-flor, a flor, o peixe, a água. Mas o que te levou a pensar assim? A dizer que você o ama? A dizer que você crê nele de tal maneira? O que te leva a dizer: eu creio de fato em Cristo? E eu tenho a dizer para você, meu caro ouvinte, se você crer nele simplesmente porque ele pode te dar algum benefício, simplesmente porque ele pode te servir e não você servi-lo, simplesmente porque ele pode te curar, te dar paz, bem-estar, prosperidade nessa vida, só porque ele pode te dar um casamento, uma vida feliz aqui nessa terra, eu tenho que dizer para você que a tua experiência será passageira. Ela não irá suportar para sempre. Eu digo isso porque a Bíblia nos orienta, nos adverte de um momento que a humanidade entrará, que a terra viverá um dia destes. Cedo ou tarde acontecerá. Tudo quanto a Bíblia disse, profetizou, escrituras milenares, tudo isso veio à tona, se cumpriu. E há mais algumas escrituras que cedo ou tarde, se no nosso tempo ou noutro, não sei, mas tudo indica que é agora mesmo, no tempo o qual estamos vivendo, os sinais, os homens, a natureza, tudo está mostrando que virá um tempo e que está muito próximo de grande angústia, de grande dor, de grande desespero,
Jesus disse que viria um tempo, isso está em Mateus 24, verso 29 ao 31, em que se estabeleceria na terra angústias tais, qual nunca houve na terra. Primeira Guerra Mundial não passa perto da grande angústia que um dia destes os homens perversos, ímpios, atrairão sobre si com suas blasfêmias, como temos visto, como está nos meios de comunicação, nas redes sociais. Os homens blasfemos, que não creem em Deus, que humilham e cospem na cruz de Cristo, no sacrifício provido por Deus, estão acumulando juízo para si, estão atraindo sobre suas cabeças, diz a Bíblia, a aflição tal qual nunca houve na face da terra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o efeito que as duas causou na terra e o sofrimento que elas proporcionaram ao mundo, não se comparará ao terceiro ai do Apocalipse, à terceira grande guerra mundial, ou à grande angústia, à grande aflição que Jesus falou a respeito dela, que na verdade nunca antes aconteceu na terra. Então eu digo para você, se a tua experiência está baseada, se você crê em Jesus, simplesmente porque ele tem cura divina, alguns sinais, produz alguns arrepios, se você crê em Jesus só porque ele prospera financeiramente, vocês sabem do que eu estou falando. Há igrejas que só pregam a prosperidade, campanhas e mais campanhas de prosperidade. Se você serve a Jesus só por causa de prosperidade, há igrejas que só pregam cura para o físico. Isso é servir a Jesus só por pão, só por peixe, só por coisas naturais. Eu lamento te dizer, meu caro ouvinte, a tua experiência com Deus é muito superficial e você não suportará, você não se escapará daquela hora que Jesus disse que será angústia e aflição tal qual nunca houve antes na terra. Haverá apenas um povo que se escapará e que suportará isso. É aqueles a quem o salmista falou deles no Salmo 91, no verso 14, quando Davi disse que, na verdade, ele estaria escondido em um lugar secreto, escondido em um esconderijo, em um lugar onde ninguém poderia encontrá-lo. Davi disse, em outras palavras, que aquele que amou o nome do Senhor, e é o que não estamos vendo hoje, a Bíblia diz no verso 14, porque tão encarecidamente me amou, amou meu nome. Apocalipse 3,10 diz, porque tão encarecidamente guardou a palavra da minha paciência, eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Haverá uma aflição tal qual nunca houve, angústia tal qual nunca houve, e que sairá bem dela, se escapará bem dela, não sofrerá o seu impacto, os seus danos irreparáveis para a humanidade, aqueles que respeitaram o nome do Senhor, aqueles que de fato creram em Deus, não pela cura divina apenas, creram em Deus, não pela paz aqui nessa terra apenas, não pela prosperidade nessa vida, não por um casamento, uma vida feliz aqui nesta dimensão. Ora, se você se ancora nisso, ora, se a tua fé ela está baseada nestas coisas passageiras, eu tenho que te dizer que a tua fé, a tua experiência também será uma experiência passageira. Ou seja, servir a Jesus, crer nele por causa de um sinal, um arrepio, ou mesmo um dom espiritual, é ter uma fé instável. Ela vai oscilar num momento crucial, determinante para a tua vida, para a tua alma. Ou seja, a tua fé vai variar. Crê em Jesus por causa de arrepios, dons, curas, prosperidades, emoções. Ora, meu amigo, sua fé vai variar de acordo com as circunstâncias que, na verdade, estiverem ao seu redor.
É muito bom crer em Jesus. Verdade, todos devem crer em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crer de fato será salvo e o que não crer será condenado. Mas o que te leva a crer em Jesus? Porque hoje todos dizem que crer em Jesus. Jogadores de futebol dizem, creio em Jesus. Fazem gol para Jesus. Louvam a Deus com uma partida emocionante de futebol. Muitas atrizes dizem que creem em Jesus. Algumas até atrizes pornográficas, elas dizem, eu creio em Jesus. Mas o que tem levado é toda essa gente a crer em Jesus. Eu pergunto, por que vocês creem em Jesus? Para o que vocês creem em Jesus? Se vocês creem em Jesus simplesmente para os vossos benefícios pessoais, você tem perdido o seu tempo. Você tem, como disse o profeta Isaías, você tem invocado em vão o nome do Senhor. Você tem, na verdade, perdido todo o teu tempo, porque você tem que crer em Jesus para uma libertação total, não simplesmente para beneficiar das grandes riquezas que o nosso Deus, ele tem, porque curas, milagres, dons espirituais, isso são riquezas. Isso são, meu amigo ouvinte, grandes heranças que Deus, na verdade, deixou para a sua igreja. Mas se você crer nele só pelo que ele pode fazer com você, para você, você não vai conseguir escapar da grande aflição. Não conseguiremos escapar da grande angústia que, na verdade, tem vivido seu princípio de dores. Ou seja, servi-lo por qualquer motivo que não seja a palavra, é servi-lo em vão. Por isso que a Bíblia diz no verso 41 de São João, capítulo 4, e muitos mais creram nele por causa de sua palavra. O homem deveria crer em Jesus por causa de sua palavra, não por causa do seu rosto, seu cabelo, sua aparência, aspecto, não por causa de cura divina, não por causa de dons espirituais, não por causa de crises emocionais. Tudo isso é bom. Emoções fazem parte do gênero, da personalidade do ser humano, mas crer em Jesus, por qualquer motivo que não seja a palavra, é ter uma fé instável, é oscilar, é não suportar o momento de angústia, de aflição tal qual jamais houve antes na terra, nem haverá depois, porque isso começa a caracterizar uma entrada, uma porta para o tribunal, para o juízo final, porque haverá um juízo final, um acerto de conta, aonde será requerido dos atos, das obras, das atitudes, será requerido o que cada um praticou nesta vida. Crer em Jesus, mas não por causa da palavra de Jesus, meu amigo ouvinte, é assinar a própria condenação. Ou seja, crer em Jesus por outro motivo que não seja a pregação do Evangelho. Jesus disse, a palavra traz vida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Jesus disse, examine a palavra, porque nela tem vida eterna. Jesus disse, conhecereis a verdade da palavra e a palavra vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São João 1, verso 1 e verso 14, diz que Jesus é a palavra. Crer no Evangelho, aproximar de uma igreja, se não for através, por motivo principal, a pregação da palavra, tua fé será instável. Você não conseguirá perseverar até o fim. E aí eu digo, isto é assinar a sua própria condenação, é ser um religioso condenado, sem saber que está sendo condenado, sem saber que está perdendo o tempo. Quantos religiosos estão perdendo o tempo? Porque, na verdade, em vão servirão a religião, em vão servirão os ídolos, em vão guardarão seus preceitos, em vão defenderão suas teses, levarão adiante os seus credos e dogmas, porque, na verdade, serão decepcionados no juízo final. Ou seja, assinaram sua própria condenação, crendo em Jesus, mas não crendo por causa da palavra. Ou seja, crer em Jesus e não sendo por causa da palavra
é se perder muito próximo do Salvador, é ser condenado muito próximo daquele que na verdade pode absolver, pode perdoar. Ou seja, os perdidos estão aos milhões dentro das próprias igrejas. Os perdidos estão aos milhões servindo as religiões. Há muitos perdidos dizendo, eu creio em Jesus. Por isso Mateus 7:21 diz que muitos naquele dia virão a mim e dirão, Senhor, no teu nome não profetizamos nós, expulsamos demônios, curamos os enfermos, construímos faculdades de teologia, não edificamos tantas coisas em teu nome, não fizemos tantas obras filantrópicas em teu nome? Senhor, em teu nome não fizemos tantas proezas? Há uma resposta de Jesus para essa gente que aproximou, creu nele, mas não pela palavra, mas pelos benefícios, porque os benefícios lhe dariam ganho pessoal. Ora, lhe promoveriam em todos os aspectos de sua vida, em todas as camadas da sociedade, alcançariam lugares altos nas nações, nas igrejas, por causa do nome do Senhor, aproximariam de Deus com segundas intenções, ou seja, perdidos tão perto da salvação, ou seja, perdidos, condenados tão próximos daquele que poderia trazer o perdão. Há muitos perdidos, meus caros ouvintes, dentro das igrejas, assim como há muitos perdidos, condenados ao inferno. Eu tenho que falar a verdade, porque Paulo disse, e também Ezequiel disse, se eu não lhes falo a verdade, não estou livre do sangue de vós. Será cobrado daquele que tem a oportunidade de falar a verdade e não fala a verdade. Serei tão culpado como o mais vil, baixo pecador, se eu me acovardar e não falar a verdade. Há muitos perdidos dentro das igrejas, assim como há muitos perdidos dentro dos prostíbulos. Há muitos perdidos dentro das boates. Há muitos perdidos condenados ao Hades, ao lago de fogo e enxofre, dentro das paradas gays, nos protestos pelas ruas. Há muitos perdidos em suas paradas, em seus desfiles, em seus protestos, em suas reivindicações por direitos, entre aspas, se veem o quanto eles são perdidos, ou seja, o quanto são condenados ao fogo do inferno, a ponto de pegarem a cruz de Cristo e cuspirem na cruz de Cristo, a ponto de pegar a cruz de Cristo e fazer dela um símbolo, como se ela fosse um objeto sexual. Estão vilipendiando a Cristo, tanto nas igrejas quanto nas boates, tanto nas igrejas quanto nos prostíbulos. Estão vilipendiando a cruz de Cristo, meu caro ouvinte, tanto nas paradas gays, nos protestos, nas reivindicações tão nocivas, tão manchadas pelo pecado, tão violentas. Estão manchando, mais uma vez, a mensagem da cruz. Estão vilipendiando o Evangelho de Cristo, fazendo dela um símbolo de blasfêmia, fazendo dela um símbolo sexual, pegando a cruz de Cristo, meu amigo ouvinte, e colocando uma mulher nua, pegando a cruz de Cristo e colocando um homossexual ali amarrado, e então fazendo exibições sensuais, exibições sexuais. Sabe o que isso significa? Assinar a própria sentença para o inferno. Isso significa pedir a Deus para condená-lo, pedir a Deus para entrar em juízo, como todos quanto um dia blasfemaram do Evangelho, pediram a Deus para entrarem em juízo. Conhecemos a história dos Beatles, conhecemos a história de John Lennon, conhecemos a história de tantos homens que na verdade blasfemaram a Jesus. Olha como terminaram em nada, terminaram em ruína, porque afrontaram o soberano, o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, aquele que na verdade dá o fôlego de vida para todos os homens. Fazer o que as igrejas estão fazendo, acovardando no Evangelho, fazer o que os homens estão fazendo hoje com a cruz de Cristo, com a Bíblia Sagrada, é assinar a própria sentença para o inferno, é blasfemar contra o Espírito Santo.
o que é feito em nosso país nos dias de hoje, meu caro ouvinte, se fosse feito em outras nações, ora, tais pessoas talvez nem mais existiriam na face da terra. Isso não é apregoar a ira, porque o cristão não dá vazão à ira. Não é apregoar uma rebelião, porque o cristão não apregou a rebelião. Jesus nunca apregoou para os seus discípulos em Jerusalém uma rebelião contra o Império Romano que dominava a nação de Israel. O Cristo que eu conheço na Bíblia não apregou a uma guerra religiosa. Não estamos apregoando uma guerra religiosa. Porém, meu caro ouvinte, em muitas nações, se fizessem com Buda, se fizessem com Maomé, se fizessem com o Alcorão, a Bíblia deles, o livro que serve de regra de fé, de conduta, de vida, onde baseiam também as leis daquela nação, se fosse feito isso num país como aquele, muitas pessoas teriam perdido a sua cabeça. A cidade teria recebido dezenas e quem sabe centenas de ataques terroristas num protesto contra o vilipêndio, a vergonha do seu símbolo sagrado. Meu amigo ouvinte, o que é feito em nossa nação, o que é feito nas ruas da nossa cidade, o que é feito e falado dentro dos congressos, dentro dos senados, o que é praticado, meu amigo, pelo povo brasileiro, no que se diz com relação à Bíblia, a Jesus, à cruz, aquilo que mostra o perdão dos nossos pecados. São João 4, versículo 42, a Bíblia disse que aquela mulher samaritana e todos os samaritanos disseram: verdadeiramente este Cristo é o Salvador do mundo. O que é feito com o Salvador do mundo dentro da nossa nação é digno de Deus derramar uma taça de juízo sobre essa gente. Gente que não reage, gente que não se dobra perante Deus, gente que não se arrepende dos seus pecados, gente blasfema, gente que está na verdade desmantelando os princípios da família, gente que na verdade está cultivando, levantando uma raça de pessoas que não creem em Deus, e não creem em Deus é atrair para a sua casa, é atrair para a sua cidade, é atrair para a tua igreja, a nação, somente desgraças e maldições. O que é feito em nossa nação, se fosse feito com Buda, com Maomé, com o Alcorão, meu amigo ouvinte, eu tenho certeza absoluta que se isso tivesse acontecido lá, se tivesse sido desrespeitado Buda, como Jesus tem sido desrespeitado, se tivesse sido desrespeitado Maomé, como Jesus tem sido desrespeitado nesta nação, se tivesse sido feito com o Alcorão, a Bíblia deles, o que tem sido feito com a nossa Bíblia Sagrada, com o nosso símbolo de vida eterna, com a nossa libertação, com o nosso padrão de vida, de moral, com a nossa garantia de vida eterna, se isso estivesse sendo feito nessas nações, lá no mundo islã, lá nas terras muçulmanas, lá nos países comunistas, se os seus imperadores, a santidade, a reverência devotada a eles estivesse sendo ferida, meu caro ouvinte, não sei o que teria sido feito. Provavelmente uma grande guerra mundial teria se estabelecido, porque eles estão em todos os lugares na terra e não aceitam o seu símbolo sagrado ser desrespeitado. Mas, meu amigo ouvinte, oh, meu caro ouvinte, o Brasil não acorda, os políticos brasileiros não acordam, os líderes brasileiros, os líderes religiosos não despertam, os cristãos não despertam, cada dia mais mundanos, cada dia mais naturais, estão abrindo uma porta para o diabo fazer o que quiser com a nossa Bíblia Sagrada, com a nossa cruz que representa a salvação dos cristãos. A cruz não é um símbolo de idolatria. A cruz lembra que Jesus ali levou os nossos pecados. Nestes países, há leis severas quando são feridos os símbolos sagrados destes países. Mas, meu caro ouvinte, nós estamos no Brasil. Isso aqui é Brasil. É a terra de tudo é festa. A festa mais podre da terra, o carnaval, é que é aguardada com grande expectativa. Aqui é Brasil,
é a terra do sexo, é a terra do hóquei, é a terra da criminalidade, é a terra das drogas. Aqui é Brasil, é a terra do tudo pode, é a terra dos corruptos. Se tem um lugar onde corrupto gosta de viver, de morar, de investir, de aplicar, é no Brasil. Aqui é o ninho da corrupção. Aqui pode-se fazer tudo. Política sem moral, religião sem moral, líderes sem moral, súditos sem moral. O pecado está campeando as igrejas. O pecado está dominando as famílias. Não há uma voz de autoridade para falar. Tudo é festa. Política desmoralizada, religião desvalorizada. Os homens perderam respeito pela religião por causa dos falsos, dos corruptos. Estão descrentes em governos, estão descrentes na política, estão descrentes na segurança pública, estão descrentes nos amparos da saúde, estão descrentes nos líderes espirituais. É uma terra, é um desmando só, é uma poluição só. O que o Brasil tem de mais sagrado é a sua gente, mas está sendo corrompida pelos seus líderes. Os líderes corrompem o povo. Os líderes são problema da nação. Os líderes são problema da igreja. Foi Anás e Caifás, os líderes, que incitaram o povo a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Os homens perderam o respeito por Cristo por causa da igreja. A igreja meteu-se a cara na pedofilia, meteu-se a cara no homossexualismo. A igreja meteu-se a cara nos vícios, meteu-se a cara na política, pôs a cara onde não deveria. Agora estão colhendo os frutos por ter plantado essas pragas no seio do cristianismo. Pisou em terra estranha, agora estão sendo laçados pelo diabo, desmoralizados nas redes sociais, desmoralizados pelos meios de comunicação. O trabalho da igreja é representar a Deus, é pregar salvação, poder que liberta, que salva, que cura. Mas a igreja tentou fazer um trabalho para Deus, sem ser da vontade de Deus. Os homens perderam respeito por Cristo por causa de padres, por causa de pastores, por causa de apóstolos, chamados apóstolos, que apóstolos não têm nada. Chamados de bispas, coisas que nem existem. O mundo perdeu respeito pelo cristianismo. A Bíblia vem perdendo o seu valor por causa dos representantes dessa Bíblia. Tentam representar sem nenhuma qualificação para representar. Tentam ser embaixador, mas não tem cultura moral, testemunho de vida para ser o embaixador dessa Bíblia, o embaixador deste reino noutro reino. Os homens perderam o respeito por Cristo, perderam o respeito pela igreja e perderam o respeito pelo símbolo do cristianismo, a cruz. Eles pegam uma cruz. Vamos falar em linguagem clara. Eu não tenho crianças, quem sabe, me ouvindo, mas pegam uma cruz e colocam em seus órgãos íntimos para dizer o quanto Cristo significa para eles. Para dizer o quanto Cristo é respeitado, para dizer o quanto o sangue é valorizado, para dizer o quanto significa para eles Deus se humanizar, o Salvador do mundo pisar a terra. Meu amigo ouvinte, olha o que o Evangelho virou, olha o que a Bíblia velha dos nossos velhos pregadores viraram. Olha o que a santidade que deveria ser devotada ao nosso Deus virou. Estamos na boca de blasfemos, de detratores, de pederastas. Estamos na boca agora de pessoas que não valem absolutamente nada, porque um homem que blasfema a Deus não tem valor. Não sabe nem valorizar o fôlego de vida. Talvez um animal, um cachorro, um bezerro no pasto vale mais do que muitas pessoas que fazem o que estão fazendo com a Bíblia e com a cruz de Cristo. Os homens perderam o respeito por Cristo por causa de pastores adúlteros e mercenários, por causa de pedofilias, por causa do Evangelho ter se tornado uma fonte de renda e um trampolim, uma ponte para colocar o homem na vida pública, política e se enriquecer.
Nada contra a riqueza, mas não suportam, vão às coisas ilícitas, recebem as propinas e mancham a sagrada Bíblia Sagrada. O evangelho manchado, porque tem sido mal representado, por causa de homens que representam mal o caráter de Cristo. Olha o tanto que os homens têm rebaixado o caráter de Cristo. Protestos humilhantes à pessoa de Jesus. Olha o tanto que a humanidade rebaixou o caráter de Cristo. Protestos, reivindicações, blasfêmias quais nunca se ouve na terra. Meu amigo ouvinte, ouça a minha voz, pelo amor de Deus. Ouça esse pregador pregando neste programa hoje. Leia a tua Bíblia em Gênesis 19. 2 anjos desceram a Sodoma e disse para Ló: Ló, escapa-te depressa da condenação, Ló. Leia a Bíblia. Os homossexuais nos dias de Sodoma e Gomorra quiseram fazer sexo com 2 anjos. Ló disse: não desrespeite os anjos, varões irmãos. Tome minhas filhas, mas não queira abusar de anjos. Hoje estão abusando de Jesus, abusando do sangue, abusando da Bíblia, abusando da cruz, fazendo tal como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. É Gênesis capítulo 19, outra vez nessa terra. É tempo de fogo e enxofre queimar essa moderna Sodoma do século 21. Estão acumulando a ira de Deus. A Bíblia mostra que a taça da ira de Deus está prestes a derramar sobre a humanidade que não se arrepende, que não crê em Deus, que não se entrega, que não se volta para o Espírito Santo de Deus. O Evangelho tem sido mal representado. Alguém tem que crer. Alguém tem que se arrepender, alguém tem que chorar, alguém tem que amar esse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não estou ferindo toda a classe, em todas as repartições, há bons e há ruins, advogados bons, mas a nossa cidade está cheia dos mesmos que são estelionatários, padres bons, boníssimos, mas na nossa cidade está cheio daqueles mesmos que não têm um pingo de moral e respeito. Pastores bons, boníssimos, mas tem alguns que 1 centavo é muito para pagar por eles. Não valem nada. Olha o caráter. Quando um homem tem medo de falar a verdade, ele não vale nada para Deus. O homem de Deus tem que falar a verdade. Não importa se haverá arenas para ele, como na época da Inquisição Romana. Não importa se será queimado como João Rus. Não importa se será degolado como o apóstolo Paulo. Não importa se será tido como um fanático, um feiticeiro, como considerado Joana d'Arc. Não importa, mas os homens de Deus têm que falar a verdade. Do contrário, é melhor não falar nada, que fique calado, que não se apresente como um representante do Evangelho. É isso que o povo tem que ouvir. A Bíblia tem que ser mostrada para o povo. O dia e a hora que estamos vivendo tem que ser mostrado para a nossa cidade. Não se metam nisto. Políticos da cidade, líderes religiosos, escapem depressa. Não se meta nessas coisas. Não chame a seca para a cidade. Não chame a praga para a cidade. Não chame a crise financeira para o nosso povo. Não chama o desmando moral para a nossa cidade. Não plante mais homicídio para a nossa cidade. Não atraia terrorismo para a nossa cidade. Voltem a Deus, vocês que me ouvem. Oxalá essa pregação chegasse no ouvido destes 120 mil habitantes dessa cidade. Não me importa se isso incomodaria alguém. Me importa falar a verdade. Porque Marcos 24:35 diz, ou Mateus 24:35, céus passam, passos um dia destes passará, como Babilônia passou, como Sodoma e Gomorra passou. O Brasil passará, mas a palavra de Deus não passará. Homens que se sentem Deus no poder passarão. Pastores que se sentem Deus na igreja passarão. Padres, pontífices, todos passarão. Os vermes, o gusmão do corpo os devorará debaixo da terra.
mas a palavra tem prevalecido. Fazem mais de 2000 anos que tentaram destruí-la, mas ela sempre foi guardada, ou numa cova, ou num baú, ou num castelo forte. Ela sempre foi protegida, porque Jesus disse: tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Ó povo de Deus, observe o nosso país, observe estes movimentos, observe a vida dos que blasfemam contra Deus. O que será de agora em diante, se não se arrependerem dos seus pecados? Ó, caros ouvintes, arrependam dos teus pecados. Talvez você não coloca uma mulher nua na cruz para chamar Jesus de mulherzinha. Talvez você não coloca um homossexual na cruz para não chamar Jesus de homossexual. Talvez você não pega a cruz e faz dela um símbolo sexual para não dizer que Jesus foi um sodomita. Mas muitas vezes os nossos pecados, os quais não nos arrependemos deles, também humilha a Cristo. Por isso eu disse: há perdidos lá no mundo em trevas e há perdidos aqui na igreja. Aceita a Cristo, ó amigo pecador, e escapa-te depressa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.